Amigos, neste vídeo nós vamos acompanhar um pouco sobre o que está acontecendo aqui no extremo norte do Brasil, no estado de Roraima, e o que isso tem influência com o mercado da Guiana, tá? Hoje a ideia desse vídeo é entender um pouco mais explicar um pouco mais para vocês os movimentos que estão acontecendo aqui na região, e como eu sou empresário atuante aqui, nós temos acesso a algumas pessoas que podem nos fornecer alguns dados e mostrar na prática algumas coisas. Então, neste momento, nós vamos visitar uma concreteira aqui em Roraima. Ela é nova, tem mais ou menos 2 anos de atuação, só que ela já começou a trazer tecnologias que antes em Roraima não tinha. Isso é para explicar um pouco e mostrar para vocês o que está acontecendo. Eu não sei de onde você vai estar vendo esse vídeo, de qual região você é. Inclusive, comente aqui embaixo para nos dar um panorama da onde que nós estamos nos situando com vocês do Brasil. Mas aqui, por exemplo, não havia em Boa Vista nenhuma bomba-lança, que é aquele caminhão, né, que vai ter ali de 30, 40, 50 metros de alcance de concreto. Não tinha. Até pouco tempo atrás, aqui em Boa Vista, não tinha nenhuma perfuratriz. Todas que tinham que vir das proximidades, como por exemplo, Manaus, no Amazonas, que fica mais ou menos 800 km aqui da capital Boa Vista. Vocês estão vendo até atrás de mim aqui um loteamento, né? Mas essa não é a ideia do vídeo. Ou seja, nesse vídeo nós vamos entender esses cenários e nós estamos indo ali visitar o empresário que você já vai ver, tá bom? E nós chegamos no nosso primeiro destino, e aqui é uma concreteira, né? É a Promix. E por que eu escolhi gravar sobre concreto? Não sei se você sabia, mas depois da água, o concreto é o material mais utilizado no mundo. Ou seja, o concreto é uma base, é uma matéria-prima para transformar uma cidade em uma região. Então aqui nós vamos visitar e conhecer uma concreteira que atualmente em Boa Vista, e quando eu falo Boa Vista pode imaginar e falar todo o estado de Roraima, tem tecnologias que abrangem todo o país. Então vamos conhecer essa concreteira aqui hoje. Amigos, então nós estamos aqui onde acontece toda a mágica do concreto, como eu falei para vocês. Quem vai nos ajudar hoje vai ser o Ícaro. Ícaro, só de boa? Tudo bom, meu amigo Vinícius? Tranquilo? Seja bem-vindo à nossa casa. Vamos conhecer um pouquinho da nossa operação. Tá. Certo? Ícaro, a primeira pergunta que eu vou fazer para ti, o que é isso que a gente está vendo? Aqui vocês estão vendo a primeira e única usina P4 do estado de Roraima. A gente consegue comportar 4 agregados e eles são pesados automaticamente. E dentro desses silos, nós temos aí uns sensores de umidade, onde a gente não precisa tirar a umidade manualmente, ele tira a umidade automaticamente, né? Então isso é uma inovação no mercado aqui de Roraima. Legal que você falou. Que eu vi ali que os depósitos de material eles estão ao ar livre. Não Sim. Tem problema pegar a umidade. Não tem problema. Quando chega aqui, ela vai operar de acordo com a umidade que tem, ou ela vai secar esse material? Não, ela vai operar de acordo com a umidade. Aí ela vai controlar Entendi. A relação de água, Entendi. Entendeu? Porque uma coisa que é muito importante ser dito, no fator concreto nós vamos ter areia, brita e o cimento. Qual que é a outra relação muito forte? Que é a água. A água. Ou seja, se nós não tivermos um controle da água, não adianta ter o melhor cimento, a melhor brita. Você acaba perdendo resistência, né? Show. Agora, Ícaro, aqui eu estou vendo, para as pessoas poderem entender um pouco. Certo. Qual que é a capacidade de produção diária? Por exemplo, um dia assim, Vinícius, hoje o dia está pegando fogo. Quantos caminhões saem daqui? Olha, nós já chegamos aqui num recorde de 320 metros cúbicos por dia. Né? A nossa capacidade dessa, né? Porque aqui nós temos 2 silos que comportam cimento a granel, que a gente traz direto de Manaus na fábrica da Mizu, né? Nos nossos cebolões que a gente traz, né? Nós temos o transporte próprio e aí a gente consegue armazenar aqui 220 toneladas mais ou menos de cimento a granel. A gente hoje usa o CP2E40, que é um cimento estrutural, né? Não é um cimento convencional. Entendeu? Então nós conseguimos ter 330 metros cúbicos. Você falou do cebolão, o cebolão é esse caminhão especial, né? Isso, é esse caminhão especial que ele trabalha trazendo pode mostrar ali. O cimento, né? O cimento em pó, a granel que a gente chama. Né? E a gente não precisa ter aquele trabalho de trazer o saco ou então trazer em bags
rasgar ou então colocar na nossa usina. Perfeito. Esse aí carrega quantas toneladas? Esse nosso cebolão aqui, ele é novo, né? Então ele carrega 38 a 40 toneladas. Legal. Os outros cebolões que a gente tem, que é uma carreta de 9 eixos, ela carrega até 50 toneladas. Legal. Essa mesma está em Manaus, trazendo mais mercadoria. Então hoje o depósito teu precisaria de 5 dessas para encher um silo. Para encher um silo. Todos os 2 silos são o mesmo cimento ou vocês usam cimento diferente? Não, é o mesmo tipo de cimento. Tá. É o cimento CP2E40. E vocês também trabalham com aditivo? Trabalhamos com aditivos. Quais nossos são? nossos agregados ao todo, nós temos mais de 12, se eu não me engano, 12 agregados, né? E entre eles temos o Polyset, Retard, né, que são os aditivos. Temos o incorporador de ar também, que a gente chama de X-Poly, o X-Polyar também. E além da Brita 1, que são os outros insumos, né? Brita 1, Brita 0, areia média. A gente trabalha também com areia fina, só que a gente não mexe com areia fina nos traços estruturais. Nós somos uma das únicas empresas do estado também a oferecer ao cliente a argamassa para reboco estabilizada, Legal. que a gente chama argamassa estabilizada 72 horas, e também o piso farofa, que a Legal. gente oferece para os clientes, fazer um contrapiso e etc. Legal, legal. Vamos andando aqui, ó, pessoal. Bora aqui, cara. Eu quero mostrar aqui para vocês um negócio bem legal também. Eu sou cliente da Promix, conheço ela praticamente desde quando começou. E achei bem legal, Ícaro, que Roraima, se a gente for pensar, nós estamos hoje na capital aqui, que é Boa Vista. Certo. Não existe nenhuma cidade maior do que a capital no estado. Então tudo que a gente traz de inovação para o estado, para Boa Vista, a gente pode falar que é para o estado. Sim. E eu vi ali, ó, nós temos ali no estacionamento, Certo. uma máquina muito interessante que foi a primeira do estado, que é a bomba lança, Isso. certo? E eu queria te reforçar também, Vinícius, só essa questão. Nós somos hoje no estado a única concreteira que tem os caminhões com capacidade de 10 metros cúbicos. Legal. Então nós temos, por exemplo, esse caminhão, ele é a capacidade de 10 metros cúbicos. E aquele outro caminhão que está saindo agora, ele tem a capacidade de 8 metros cúbicos. Geralmente aqui no estado a gente tem caminhões aí de 8, de 6 metros cúbicos, de 5 metros cúbicos. Perfeito. Uma dúvida que eu tenho. Se o teu caminhão é de 8 metros cúbicos, de 8 ou 10, tem que sair daqui com ele cheio ou pode carregar, tipo, exemplo, eu preciso de 62 metros cúbicos, pegou 6 de 10 e preciso de mais 2 metros cúbicos. Um caminhão vai mais vazio ou não, tem que ir cheio e o cliente usa o outro material? Não, a gente opta por fazer um loop na programação para que a gente possa levar um caminhão de 8 também com a capacidade Entendi. menor. Por exemplo, a Ícaro do último caminhão eu precisei levar um caminhão de 9 metros. Eu posso usar o de 9 metros num caminhão de 10. Aí eu preciso um caminhão o cliente pediu um complemento ali de 3, 4 metros. Eu posso levar tranquilamente num caminhão de 8 metros. Perfeito, então não preciso estar com ele com a carga cheia. Não precisa. Bora mostrar aqui a bomba lança. Que isso, como eu estava falando, né? Eu achei bem legal quando o Weber falou aqui no seminário que uma das preocupações da Promix não é de ser, vamos dizer assim, a melhor no sentido de ela se tornar uma referência para as outras concorrentes também melhorarem o serviço para o cliente, porque afinal de contas, todos nós trabalhamos para alguém. No caso de vocês, é para o público final. Então, quando vocês trazem uma máquina como essa, que agora ela não é mais a única, né? A concorrência também já começou a trazer, mas puxado por vocês. Então, explica pra gente um pouquinho dessa máquina que é tão importante hoje e onde que ela é aplicada na construção civil. Certo. Nós somos referência, como a gente já falou uma vez, nós somos referências em trazer as primeiras bombalanças para o estado de Roraima, né? Então aqui não tinha, só trabalhávamos com a bomba estacionária. Então quando a gente começou a perceber que as construções verticais aqui no nosso estado começaram a crescer, a gente começou a pensar nessa situação, né? Então o Weber pensou juntamente com alguns outros amigos também que são concreteiros em Manaus e em outras regiões, e aí teve a ideia de poder comprar, né, adquirir as bombas lança. Tá, para quem não sabe, aqui é um caminhão que ele consegue esticar o seu braço e concretar. Essa é de quantos metros? Essa daqui é 37 metros. 37 metros. Antigamente, era o caminhão
normal, bitoneira, né? Isso. Caminhão bitoneira, que era acoplado ali um caminhão para lançar via, vamos dizer que térrea, né? Isso, nos tubos. Pronto. Aí eu tenho a pergunta para ti. Antes, nesse sistema, qual que era o limite de altura que a gente conseguia atingir com essa bomba estacionária? Olha, dependendo muito da bomba estacionária, ela consegue atingir até 100 metros de altura. Certo. Ela tem um impulso muito forte, né? Uma força muito alta para poder mandar até 100 metros cúbicos. Só que... 100 metros de altura. Isso, 100 metros de altura, Perfeito. desculpa, 100 metros de altura. Só que hoje a gente viu a necessidade de trazer para o nosso estado uma bomba-lança também que a gente pudesse melhorar esse serviço, né? Hoje a gente conta com essa daqui, que foi a nossa segunda bomba-lança. A primeira foi a gente que trouxe de 20 metros, né? E hoje a gente está com essa daqui que é a maior de 37 metros, que é a da Sany Putzmeister, né? Ela é uma empresa que já vem revolucionando o mercado para fora, só que aqui no estado não tinha, né? Então a gente trouxe, é uma novidade. Hoje a gente já tem outras bombas, só que a nossa ainda continua sendo a única de 37 metros. As outras, as concorrentes, elas têm de 34 metros. Sim. E Igor, vamos andando aqui de novo? Talvez não vai dar para mostrar tudo no vídeo, mas uma pergunta sincera que eu tenho para te fazer é: como que você está percebendo o desenvolvimento, a participação de vocês no desenvolvimento de Roraima? Por exemplo, essa capacidade de 330 metros cúbicos, vocês pensam que ela consegue atender por quanto tempo? Ou vamos falar assim, não, isso aqui essa forma diária consegue atender aqui a produção por 20 anos? Ou esses 300 metros cúbicos, eles acabam se tornando pouco pensando na projeção de crescimento? Me conta um pouquinho sobre essa relação de 330 metros cúbicos diário, limite de produção, para o que Roraima está precisando hoje. Hoje nós vemos o mercado de Roraima muito amplo, né? Muito amplo, e a gente consegue concretar bastante, atender bastante clientes. Então essa projeção de até 330 metros, como a gente já fez em um dia 330 metros, é alcançável até para mais. Hoje a gente tem uma média ali de por dia 120, 180 metros cúbicos, e quando a gente tem um dia pesado mesmo de fogo, a gente concreta até às vezes 220 metros cúbicos, já chegando também nessa margem que eu te falei de 330, que foi o nosso recorde aqui diário, né? Nós temos a capacidade aqui de concretar cerca de 60 metros cúbicos por hora, né? Então a nossa usina ela é totalmente 100% automatizada, né? E a gente está trazendo essa inovação para o mercado de Roraima para que o cliente veja e tenha mais confiança em pedir o concreto usinado. O concreto usinado a gente sabe que não é um produto barato, né? Mas é um produto que traz mais segurança para uma laje, né? Para um pilar de sustentação. Então o cliente ele pode ter a certeza de que comprando com a gente e a gente revolucionando o mercado, ele pode ter mais segurança. Ainda mais porque nós estamos trazendo mais tecnologia, né? Trouxemos essa única usina P4 do estado, trouxemos máquinas que ainda também eles não têm aqui, betoneiras de 10 metros, que também a gente já está adquirindo mais 4 betoneiras, então a gente vai para 12 betoneiras ao todo, né? Para poder assim atender tanto os clientes de grande, de médio e também aqueles de pequeno porte. Sim, aquele mais avulso, né? Isso. Então 330 metros cúbicos de produção é um volume bem expressivo, que vocês, caso houver necessidade, vocês pensarão na outra planta de concreto, né? Positivo. Então, perfeito. Aqui também, pessoal, a gente vai mostrar uns takes porque agora está tendo um trabalho, mas aqui existe uma sala de operação onde o Ícaro trabalha, que é bem interessante, onde em nenhuma obra consegue ter a precisão dos materiais como tem aqui na sala de concreto. Então, Ícaro, vai aparecer os takes aqui lá da sala de concreto. Qual que é a importância da sala de concreto para essa operação? É primordial, né? Primeiro porque ela é 100% automatizada. Então a gente consegue controlar ali na tela de um painel o que está sendo feito pela usina, principalmente na questão de umidade. E também nós contamos hoje com alguns aplicativos, principalmente o Topcon, que é o sistema geral que a gente usa, e a gente tem o Topcon Fleet. O Topcon Fleet é onde a gente consegue saber qual é a locação das betoneiras, onde a betoneira está, qual a obra que ela vai estar, se ela está descarregando, se ela está retornando para a base, que horas que ela está indo para a obra. Então isso também gera uma confiança a mais no cliente, porque o que a gente faz? A gente implanta esse aplicativo para o cliente,
e o cliente consegue acompanhar quais os caminhões estão indo para a obra dele. Entendi. Então o cliente tem acesso ao rastreio deste caminhão. Positivo. Isso traz mais segurança e o cliente também não precisa se preocupar. Quando o caminhão sair da usina, ele já está sabendo que o caminhão está indo direto para a obra dele. Porque eu vou falar para vocês e também fazer a pergunta pro Ícaro. Em grandes cidades, que não é o caso ainda de Boa Vista não é uma mega cidade, em grandes cidades, uma das preocupações das concreteiras é o tempo de deslocamento entre a usina e o ponto final de descarregamento. Qual que é o tempo em horas que um caminhão pode sair daqui e se deslocar? Porque acredito eu que vocês também atendem mais do que só Boa Vista, pode atender pequenas cidades aqui por perto. Qual que é o tempo máximo do concreto dentro do caminhão bitoneira para ter uma vida útil tranquila e ter um descarte da forma correta? Até 2 horas e meia, né? Conforme a norma também nos explica, até 2 horas e meia. Nossa usina, ela ajuda também nessa questão do tempo. Nós fazemos então, por exemplo, um concreto de uma usinagem de 10 metros cúbicos, a gente consegue fazer em até 12 minutos, às vezes até menos, né? Dependendo do dia, da correria. Então, assim, às vezes, como você falou, o problema de lá do pessoal lá de fora é porque a gente tem essa questão do traslado, né? Entre a obra, que às vezes é um pouco mais longe da concreteira. Sim. E aqui a gente ainda tem uma certa ajuda porque as obras são um pouco perto. Quando as obras são um pouco mais longas, a gente consegue baixar um pouquinho o tempo dessa produção para que a gente, quanto antes, consiga se deslocar para a obra do cliente. E nesse aplicativo o cliente verifica, né? Qual a hora que ele saiu, é mandado um romaneio também para o cliente, mostrando a hora que ele saiu da usina, né? A hora que ele terminou de usinar. A gente também faz outros ajustes no caminhão e no concreto até antes mesmo dele sair, para que a gente também possa ter a melhor eficiência na hora da saída, da chegada e do lançamento do mesmo. Sim, perfeito. Aqui, pessoal, 2 horas e meia para nossa realidade, a gente consegue falar de um raio de 130, 140 quilômetros tranquilo, porque dentro da cidade não tem trânsito, basicamente, e aí para as outras regiões a gente consegue pegar um trecho também sem nenhum problema. Uma aplicação bem prática, pessoal, quando a gente fala de concreto, a gente imagina muito concreto usinado, a gente imagina muito pilar, laje, mas um uso que eu posso mostrar para vocês aqui agora, que é muito utilizado, é isso aqui, ó, piso. Então hoje, posto de combustível, estacionamento de grande porte, ou até que mesmo o próprio pátio da concreteira, você vai perceber que o concreto usinado é a melhor opção por conta do tempo. Imagine você, aqui, eu vou chutar que aqui deve ter mais ou menos uns 5 mil metros quadrados. Né? Então, 5 mil metros quadrados de piso feito de forma manual, demora muito. É muita bitoneira, né? É muita bitoneira. Então, uma aplicação prática. E também esse vídeo, pessoal, é para nós entendermos que o concreto, como eu falei lá no início, ele é o segundo elemento mais utilizado no mundo, só perde para a água. Que a água, inclusive, está presente também no concreto. Então, o desenvolvimento de uma região, de uma cidade, de um estado, de um país, se dá muito pela velocidade de aplicação do concreto, na produção e na aplicação, onde concreteiras são muito bem vistas, tá? Em questão de custo-benefício também acho muito atrativo, porque você, por exemplo, vai concretar uma laje, a mão de obra necessária é absurda se você for feito de forma manual e sem nenhum controle. Por mais que o engenheiro, como eu sou engenheiro, você vai ali tentar controlar a umidade, não tem como controlar, competir com uma máquina que é toda automatizada. Ícaro, tem mais algum detalhe que a gente poderia estar passando para o pessoal ou você acha que foi tudo explicado? Temos sim. Hoje nós trabalhamos com vários processos dentro da concreteira, né? Até mesmo antes de sair, nós trabalhamos também com o ajuste fino. O ajuste fino é o mezanino que foi projetado, né? Que eu creio que também seja o único do estado. Mezanino é esse daqui. Seria essa plataforma. Legal. Né, onde o betoneiro encosta aqui, após ele usinar, ele sai debaixo da usina, ele encosta aqui de ré, e aí o motorista ele consegue subir e ter o controle para ele conseguir ver dentro do balão do betoneiro como é que está o concreto. Se o concreto tá bem homogêneo, se ele não deu alguma falha ali no concreto, ele consegue avisar o pessoal da usina. E também se, por exemplo, a gente precisa adicionar um pouco mais de água.
Ali em cima nós podemos ver, temos uns hidrômetros. Esses hidrômetros, eles também são interligados na usina, né? No controle de Bora usina. aproveitar que não está tendo nesse momento fluxo de caminhão e bora passar por aqui, ok? Não é o indicado, mas nesse momento não está tendo fluxo. Também eu percebo aqui essa canaleta. Por que os caminhões, toda vez que chegam, são lavados? Geralmente dentro do balão ficam uma golda, né, de cimento, da argamassa do concreto. Então a gente precisa sempre lavar eles para que eles não grudem nas facas do balão ou então não fiquem dentro do próprio balão do betoneiro. Aqui é o mezanino que o Ícaro está falando. Isso. Perceba que em cada ponto de mangueira nós temos ali um pressurizador, né? É, um hidrômetro. Ele conta aí quanto de água a gente retira. Entendi. Né? Se, por exemplo, a gente precisar adicionar um pouco mais de água no caminhão de concreto, ele é acionado ao pessoal do laboratório e também do controle de usina, e ele faz a contagem. E essa contagem ela vai direto para o nosso computador, onde a gente consegue controlar ali até a folga d'água também para poder mandar para a obra. Aproveitando que a gente está aqui é o local de carregamento dos caminhões, né? Positivo. Aqui é onde que sai toda a produção. Ali tem uma cabine de comando? Alguém trabalha ali? Essa é a cabine de comando que a gente tinha antigamente, né? Mas aqui não trabalha. Aqui a gente tem vários solenoides, vários compartimentos aqui de automação. Então ela aqui basicamente ela fica só para os controles, né? E aí como ela é 100% automatizada, então ela só joga as informações, os dados para dentro lá da sala de comando de usina, onde a gente consegue controlar tudinho. Então hoje ninguém opera essa parte aqui, a não ser lá na parte de dentro, que a gente só dá um clique, já tem um traço tudo direitinho lá na nossa central, e aí faz o trabalho sozinho, 100% automático. Perfeito. Amigos, nós vamos encerrar esse vídeo, e como eu falei no início, a ideia desse vídeo é te mostrar um pouco de como o Roraima, nessa área de concreto e de empreendedorismo, ela está caminhando. Então, como eu falei lá no começo, eu não sei de qual região você é, inclusive reforço, comente para dizer qual estado você trabalha, porque às vezes talvez isso que foi falado pro Ícaro, para quem exemplo é de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, essas grandes regiões, já seja algo do cotidiano, mas para Roraima isso não é. Entenda que Roraima está no extremo norte, nós temos muito problema logístico por conta da BR-319, que não foi finalizada ainda, então para nós, dependendo de alguns materiais, como por exemplo a própria fábrica da Mizu, ela recebe o seu material, né, ali a sua matéria-prima para transformar em cimento, através do porto fluvial. Positivo. Então, Roraima está um pouco deslocada do centro de produção do Brasil, mas vejo isso, né, nos últimos 2 anos para cá, que Roraima está dando um bom desenvolvimento. Inclusive por conta do Leão de Tucuruí. Eu vi que vocês têm um gerador aqui para não parar a produção. Positivo. Mas antes era obrigatório o gerador, porque nós não tínhamos segurança energética. Tudo aqui era operado por termoelétrica. E hoje nós já temos o Leão de Tucuruí, também temos a Jaguatirica, que faz a produção ali do gás, mas o Leão de Tucuruí nos traz mais segurança energética. Ícaro, muito obrigado pela sua explicação. Se ficou alguma dúvida, pessoal, comente aí, que eu vou pedir pro Ícaro, responde essas dúvidas aí. Respondo com todo prazer, meus amigos. Beleza? Valeu, irmão. Meu amigo, obrigado. Obrigado. Viu?